homem que não tem a capacidade de ser fiel à mulher, ele não é digno de confiança em nenhuma instância, nem pessoal, nem amizade, nem negócios e muito menos em relacionamentos. Ele Por tem isso que o judeu não responsabilidade, faz isso que traz negócio com admiração. uma pessoa, por exemplo, ele não faz sociedade nem negócio com um homem que trai a mulher. O judeu não faz negócio de jeito nenhum, porque ele fala, se você faz isso com a sua mulher, Não, que se você dorme, que você tem filho, Exatamente. que dirá comigo que você tá aí mexendo no financeiro, né? Não, cara, Então, o cara realmente... o cara que trai a mulher, ele não é confiável pra fazer nenhum tipo de negociação. Ele não é confiável nem pra ser amigo. Então, assim, a pior coisa que tem é um amigo que tenta cobrir o outro que tá traindo. Porque, cara, pra aquele cara te trair também, é isso aqui. Se ele traiu a mulher que ele falou perante Deus que ia ele ser dorme fiel, todo dia, que ele ele fez dorme filho. todo dia, e ele trai essa mulher, esse cara não é digno de confiança. Aí tem uns homens que falam assim, não, mas existem honra entre homens. Aqui, ó, o Que cacete, honra porque entre a hora que o homens. negócio apertar, você passa a perna no seu amigo, porque apertou. E é o que acontece, é o que eu vejo, cara. Então, assim, homem que não tem a capacidade de ser fiel à mulher, ele não é digno de confiança em nenhuma instância, nem pessoal, nem amizade, nem negócios e muito menos em relacionamentos. Agora, sim, existe o cara que traiu e se redimiu e ele realmente tem uma conversão onde ele fala assim, ok, eu fiz a besteira, eu caí na tentação da carne, pode ter pedido perdão para a esposa perdoado ou não, agora ele tá solteiro porque a esposa ou divorciado, pode acontecer e o cara se redimiu? Sim, pode acontecer. Todo mundo pode errar e todo mundo pode se redimir. Sim. Só que tem que ser uma redenção verdadeira e genuína. É, que você usou uma palavra certa, uma conversão. O que é conversão? Quando a gente tá no carro Quando converte, convertendo, você muda a direção. Exatamente. Então, quando existe uma conversão, é pelos frutos vos conhecereis. Você vê que a pessoa mudou a direção de comportamento, de fala, de atitude. E claro que vai ter um período de reconquista amigos também pessoais, necessário, né? Reconquista de confiança, de convívio. Então, quando o cara realmente quer, aí entra quando a mulherada pergunta, ai, Priscila, mas eu vou perdoar uma traição? Gente, realmente é muito raro, porque a maioria das vezes que perdoam, a pessoa volta a cair. Só que eu já vi uma vez um casal e realmente aconteceu, foi todo um processo, mas o cara se arrependeu genuinamente, o cara realmente converteu dos seus maus caminhos, ele foi atrás, foi um caso em 1 milhão que eu vi, mas ele realmente fez toda uma conversão de atitude, de tudo. Teve um processo doloroso, óbvio, inicialmente, teve que ter toda uma reconquista de confiança, de ambiente, teve até um momento inicial de afastamento, depois de reaproximação, mas que é normal, porque todo mundo é humano, é lógico que você vai ficar machucado, você vai ficar desconfiado. Só que assim, quando... É um processo de restabelecimento de confiança. Então, assim, eu atendo muitos casais. Um casal que eu atendi, o homem tinha traído e ele teve uma amante por um tempo. E a mulher descobriu. E quando eles vieram me procurar, esse cara virou pra mim e falou assim, eu estou me sentindo um lixo. Eu traí a pessoa mais importante da minha vida. E eu vi verdade no olho dele. Eu virei pra ela e falei assim, a gente vai resgatar o seu casamento. Porque ele tá falando a verdade. Cara, eles viraram um exemplo de casal, uma inspiração. Indo na igreja, ele voltou a praticar atividade física, ambicioso pra caramba, liderando a família. Ele era um cara bonzinho, ele omitia muita coisa, mentia. Cara, ele virou um exemplo de homem, ela virou um exemplo de mulher. Ficou feminina, ela era controladora, ela era crítica, ela tava frígida. Eles se converteram totalmente. E não é uma questão de, tipo, conversão religiosa. Porque a conversão religiosa, ela é um caminho pra conversão, tá? Que é quando a pessoa, ela conhece... Eles já tinham uma base religiosa, só que eles tinham se afastado. Então eles se converteram por moral, por Deus mesmo. E aí eles voltaram a frequentar a religião como uma consequência do processo. E também já vi o contrário. Homem cristão que tava com a autoestima baixa, a mulher traiu e ele virou pra mim e falou assim, cara, minha mulher me traiu, eu quero salvar o meu casamento, eu acredito nisso. Isso é raro de acontecer. Raro, então. Muito raro. Sim. Cara, o que eu falei pra ele? Eu falei assim, como que tá o seu corpo físico? Ele falou assim, cara, faz tempo que eu não faço exercício físico, eu foco só no trabalho. Eu falei assim, como que é a sua casa? Aí ele foi me falando, eu tenho uma academia dentro de casa, eu tenho uma piscina, tal, não sei o quê. O cara tinha um cargo de direção na empresa dele. E aí eu falei assim, então você vai fazer o seguinte, você vai acordar todo dia às 5 horas da manhã, você vai dar um pulo na sua piscina gelada. Vai dar um pulo, vai sair,
vai se trocar e vai malhar. Antes de ir pro trabalho. Aí você vai pro trabalho, e aí você vai trabalhar. Na hora que você voltar, você vai ter um jantar com a sua família. E você vai fazer isso todos os dias. Todos os dias. E o cara começou a fazer. O cara começou a fazer. Aí ele virou e falou assim, uma coisa que me marca é que minha mulher nunca me postou uma foto nos stories, no Instagram dela. Eu falo assim, é porque ela ainda não tá te admirando. Continua. E o cara continuou, ele foi consistente. De repente, eles começaram a frequentar a igreja. De repente, ela se confessou. Porque ela tinha traído ele. De repente, ele começou a crescer na empresa. Ele começou a criar um conselho dentro da empresa dele, que ele começou a ser convidado por outras empresas para mostrar a atividade que ele fazia. E ele foi competir numa natação a mar aberto. Nossa. Essa foi minha última sessão com ele. Ele falou assim, eu não preciso mais fazer sessão. Eu falei, por quê? Minha esposa postou uma foto minha no Instagram. Gente, que sensacional. Sensacional. Eu arrepio, porque assim, o cara saiu de um processo de redenção, ele teve a humildade de perdoar a esposa dele. Sim. E eu sei que quando eu falo isso, um monte de cara vem e fala assim, blá, 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 blá. Mas não é uma questão de carne. As pessoas, elas não entendem que a carne é uma coisa e o espírito é outra. Na hora que a pessoa ela se converte de verdade e ela salva o casamento dela e ela consegue a conversão do parceiro, aquela pessoa que existiu e que traiu não existe mais. Aquela pessoa já era, ela morreu. Agora existe uma nova pessoa. Isso é o que se chama renascer em Cristo. É o renascimento em Cristo. É a pessoa, ela morreu e renasceu em Cristo.